Oi, gente! Mais uma vez estou aqui. Hoje eu estou com uma live surpresa para falar um pouquinho sobre Covid. Eu acho que a gente está muito tensa novamente, então algumas coisas estão acontecendo. E assim, ultimamente eu tinha parado de falar um pouco sobre Covid porque tem sido muito difícil para a gente, pesquisador, principalmente pesquisador brasileiro, falar sobre o tema. Infelizmente o tema foi politizado e os pesquisadores brasileiros não foram ouvidos, né? Então eu acho que hoje a gente está pagando um preço alto porque o Brasil hoje é o país que está tendo mais dificuldade para conseguir a vacina, porque exatamente por conta da falta de ter profissionais especializados e por conta de não ter tido reuniões com base científica para tratar o assunto, o Brasil investiu como política pública no tratamento precoce, que o tratamento precoce é bem-vindo desde que seja outro tipo de tratamento precoce, mas na profilaxia e tratamento precoce com hidroxicloroquina. A gente já falou sobre isso, mas recentemente teve algo bem impactante em relação a isso, eu queria hoje falar um pouco. Então, só para dizer mais ou menos como é que funciona, quando teve a epidemia de Zika, todos os pesquisadores brasileiros que estavam envolvidos direto ou indiretamente com o Zika eram convidados para o Ministério da Saúde. A gente se reunia, discutia, chegava melhor, nem sempre era consenso. Existia pesquisador, por exemplo, que queria que o tamanho da cabeça, o limite fosse 33, já defendia que se fosse visto dentro da cabeça, já ainda no feto. Então nem sempre existia consenso, mas se discutia e chegava ao que a maioria achasse melhor. Então isso fez com que o protocolo de Zika fosse mudando durante algum tempo, começando em 2015 até 2016, ocorreram algumas mudanças que vocês acompanharam. No Covid, a gente trabalhou muito diferente. O Brasil resolveu entrar mais no achismo. E um dos trabalhos que foi levado em consideração foi um estudo em que um francês ele fez um estudo in vitro, que é o estudo in vitro. É quando você pega o vírus, coloca algumas células de seres vivos, geralmente células de macaco, e faz alguns testes. Essas células in vitro, elas dão poucas respostas, esses testes in vitro, elas dão pouca resposta. Diz mais ou menos como é que o vírus se comporta, se ele se multiplica bem, se não se multiplica bem de alguma droga que você quer testar. Quando fizeram o teste com hidroxicloroquina em animais, in vitro, em células, foi visto que ele inibia a proliferação do vírus. Só que logo depois que esse artigo saiu, um teste in vitro melhor foi realizado. Em vez de usar a célula de rins do macaco, foi utilizado célula pulmonar. E dessa vez não funcionou. Mesmo assim fizeram o teste animal, deram a droga para os animais e não funcionou. Então desde esse trabalho foi extremamente bem feito. Foi publicada na Nature e a gente, pesquisador, já sabia que a hidroxicloroquina não teria uma boa resposta. Mesmo assim, o Brasil insistiu nisso. E eu voltei a falar sobre isso hoje, porque essa semana saiu um artigo, não é um artigo, explicar, a mídia falou sobre isso, mas não ficou bem claro o que era. Explicar a vocês o que é uma carta. Então, em 2020, o grupo do professor Didier, que é o grupo francês que defende o uso da hidroxicloroquina, que foi quem começou todo esse movimento, eles publicaram um artigo mostrando que diminuía a taxa de hospitalização e diminuía a proliferação viral no ser humano. Só que logo depois, esse artigo, quando a gente escreve um artigo, isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa que escreve um artigo. Quando você escreve um artigo para uma revista, ele é público. Então, qualquer pessoa, qualquer outro pesquisador pode escrever uma carta discordando de alguns pontos. E aí você responde essa carta, tá? Então, foi feita uma carta criticando o trabalho do professor Didier. E agora em janeiro, no início de janeiro, eles responderam, o professor Didier e sua equipe respondeu essa carta. E eu queria que vocês
entendesse o que é que ele mesmo, que é o maior defensor da hidroxicloroquina, diz nessa carta. Por que essa carta teve essa repercussão toda? Primeiro porque foi ele que escreveu, tá? Aqui o nome dele, da equipe, né? E aí eu traduzi do português, joguei no Google mesmo, tradutor, para que qualquer um pode fazer, só pegar esse artigo lá no PubMed e pode ler esse artigo. Então eu vou ler na íntegra o que é que o professor Didier escreve, agora em janeiro de 2021. Concordamos com os colegas que os resultados clínicos também são elementos-chave a ser considerados ao avaliar o efeito combinação hidroxicloroquina-azitromicina. Então, porque o artigo dele focava muito na redução da carga viral, mas não focava nos achados clínicos, porque para a gente, médico, pesquisador, o que é que importa? Se o paciente ao final vai morrer, se o paciente ao final vai precisar de oxigênio, se o paciente ao final vai precisar de ir para a UTI, tá? Então, para tanto, reanalisamos nossos dados em todos os pacientes inscritos no nosso estudo, 42. E além da depuração viral ao longo do tempo, analisamos os desfechos clínicos, incluindo a necessidade de oxigenoterapia, transferência para a unidade de terapia intensiva, óbito e tempo de internação. A necessidade de oxigenoterapia, transferência para a UTI e óbito não diferiram significativamente entre os grupos. Ou seja, tomar qualquer remédio, não fazer nada, tomar hidroxicloroquina ou tomar hidroxicloroquina mais azitromicina não fez diferença nenhuma no estudo do professor Didier, que é o maior defensor. O tempo de internação hospitalar e a persistência viral foram significativamente menores nos grupos de pacientes tratados em comparação com o grupo controle. O tempo de internação foi calculado em 38 dos 42 pacientes, pois 2 pacientes morreram, um teve alta contra orientação médica e faltou informação de um paciente. Ou seja, um N muito pequeno, mesmo assim as únicas variáveis que tiveram significância, ou seja, que foram menores no grupo de pacientes tratados, foi o tempo que ficou no hospital. Mas se ele ia para a UTI ou não, se ele ia morrer ou não, ou se ele ia precisar de oxigênio, não fez diferença ter tomado precoce azitromicina com hidroxicloroquina. Quando a gente vai analisar a tabela, tá aqui a tabela, tá? Vejam os quadrinhos. Então, no grupo que fez oxigênio, vamos ver, a necessidade de oxigênio. No grupo que não usou medicamento nenhum, tá? Eu estou lendo isso aqui, a carta do professor Didier, carta que a gente chama uma carta que é tipo um artigo científico, tá? Então, no oxigênio, quem precisou de oxigênio terapia, 11% dos pacientes que não usaram nenhum remédio precoce precisaram de oxigênio. 12,5% dos pacientes que tomaram hidroxicloroquina precisaram. E 50% dos pacientes que fizeram hidroxicloroquina e azitromicina precisaram de oxigênio. Ou seja, isso não faz significância nenhuma, não tem dado, porque quando a gente faz, a gente tem que ver se tem valor, diferença significativa. Esse P aqui não deu menor do que 0,05. Mas se tivesse uma amostra maior, talvez a gente tivesse encontrado que quem precisou mais de oxigênio foi quem fez hidroxicloroquina e azitromicina. É claro que eu não posso estar fazendo suposições, então vamos ver o que tem aqui. Então, apesar de não ter diferença significativa, o número maior de pessoas que usou hidroxicloroquina, 50% das pessoas que usaram hidroxicloroquina, precisaram ir para o oxigênio, tá? Vamos ver quando o desfecho é ir para uma UTI. Quem não fez nada precoce, 5,6% das pessoas precisaram ser transferidas. Quem fez hidroxicloroquina, 12,5% precisou ser transferida. E quem fez hidroxicloroquina mais azitromicina, 25%. Então, não houve diferença estatística, mas a gente vê que quem não fez parece que tem um risco menor, né? A gente não pode dizer isso porque não houve diferença estatística. Morte, 0 pessoa morreu sem fazer nada no início.
uma pessoa, que é 6,2%, morreu do grupo que fazia hidroxicloroquina precoce, e uma pessoa também morreu do grupo que fazia hidroxicloroquina com azitromicina, tá? Então, de diferença estatística, teve o comprimento dos dias e a negatividade do PCR, que isso a gente sabe que nem quer dizer muita coisa, porque quando você faz PCR, se você não fizer uma técnica muito boa, pode não ter, mas tudo bem, vamos analisar fielmente o que diz o artigo. Os autores, né, o professor Didier, como eu já falei, diz: concordamos que a combinação hidroxicloroquina-azitromicina pode potencialmente levar a interações medicamentosas. Prestamos muita atenção para evitar essa combinação em pacientes com doenças cardíacas, eletrocardiograma anormal, discalemia ou uso rotineiro de outros medicamentos que podem causar interação. Ou seja, não é todo mundo que eles prescreveram, não. Essa morte aí, essas coisas tudinho, foi depois de ter excluído muito, ter tido muito cuidado com pacientes que usavam outras medicações. Eles concordam ainda que a avaliação sistemática pré-terapia deve incluir análise de eletrólitos séricos e um ecocardiograma com medição do QT corrigida. Eu quero saber, no Brasil, quando se prescreviam aqueles kits entregues nas prefeituras, quem fez um eletrocardiograma antes e quem dosou os eletrólitos no sangue, porque era obrigatório no trabalho do professor Didier para usar a hidroxicloroquina. O monitoramento da análise de eletrólitos séricos foi realizado em pacientes com níveis basais de potássio séricos baixos. Ou seja, se tivesse, quando você fazia a dosagem dos eletrólitos e tivesse baixo, era obrigatório monitorar para reduzir os riscos. O eletrocardiograma foi realizado de rotina 48 horas após o início do tratamento. Então, fazia um eletro antes e um com 48 horas. O tratamento com hidroxicloroquina foi descontinuado quando o intervalo QT corrigido, QTC, forma de base, era de 500 metros por segundo, e a relação risco-benefício do tratamento com hidroxicloroquina mais azitromicina foi estimado pelo especialista de doenças infecciosas e concordado com o cardiologista. Não foram observados casos de morte súbita no trabalho dele, mas houve uma morte no grupo de hidroxicloroquina e uma morte também no grupo de hidroxicloroquina com azitromicina, e nenhum no grupo que não fez nada, né? Mas não é significativamente não, estatístico. Tá? Então, desde a publicação desse artigo, tratamos um total de 3.119 pacientes com hidroxicloroquina e azitromicina por pelo menos 3 dias. Prolongamento do QTC foi observado em 25 pacientes, em torno de 1%. Muito baixo, né? Resultando na descontinuação do tratamento em 12 casos, incluindo 3 casos com QTC maior do que 500. Preste atenção que lá se fazia 2 eletros, pelo menos. Nenhum caso de morte súbita foi observado, incluindo cerca de 10% de pacientes com mais de 65 anos de idade. Finalmente, concordamos totalmente com os colegas em prestar atenção aos níveis de magnésio, com suplementação se necessário para prevenir arritmias potencialmente fatais. Bem, eu trouxe isso à tona porque a gente está num momento bem difícil, onde, por questões negacionistas, aqui eu não vou discutir política, eu estou discutindo ciência. O Brasil ele resolveu adotar a hidroxicloroquina como política pública de saúde. A hidroxicloroquina, se você quiser prescrever como médico, eu não tenho nada contra, se você quiser tomar, tudo bem. Mas o que a gente está discutindo é o Brasil adotar como política pública sem ouvir os seus cientistas, que desde o começo, as sociedades de especialidades, os cientistas brasileiros foram contra o uso da hidroxicloroquina como política pública de saúde. Tá? E aí hoje a gente está numa época até feliz que vê as vacinas chegando, ao mesmo tempo triste, porque a quantidade de vacinas que chegaram, eu estou na linha de frente
uma maternidade, eu não sei se a gente vai ser vacinado. Então, mesmo se eu for vacinada, eu não sei se meu esposo, que é hipertenso, vai ser vacinado, eu não sei se minhas filhas vão ser. Isso gera uma angústia, porque o vírus está mutando. Hoje já saiu um artigo falando de uma paciente do norte do país que foi contaminada com essa nova variante e que tinha feito dias antes um teste rápido que tinha ainda anticorpos presentes. Então a gente não sabe se essa nova variante vai ser, as vacinas vão responder, então tem muitas dúvidas ainda em relação a isso. Estamos vivendo o caos de Manaus, o caos das cidades do norte começando. Nosso medo de que isso aconteça aqui, além disso, nosso pesar de ver pessoas lá do norte de Manaus passando por essa situação. No começo da pandemia eu fiz um vídeo e fui muito criticada por alguns quando eu disse que eu não queria escolher quem ia morrer ou não. Essa semana eu vi colegas de Manaus dizendo que tiveram que escolher, tiveram que sedar pacientes com morfina para que eles não percebessem que estavam morrendo sem ar, asfixiado, que não é uma morte fácil, como se você estivesse se afogando no seco. Então, a gente vê que isso é possível sim acontecer, que isso pode acontecer conosco, mas se mesmo que não aconteça, isso já está acontecendo com pessoas, com seres humanos no norte do país. E eu acho que está na hora da gente discutir políticas públicas de verdade, tá? Não vejo cientistas sendo convidados, eu mesmo já me disponibilizei, a gente chegou até a fazer o protocolo da maternidade pública, está lá engavetado, não usam muito, às vezes. Espero que agora, com essa nova gestão, com a nova direção do ISE, esse protocolo seja seguido na íntegra, porque foi baseado em estudos. Mas o que a gente nota é isso, uma desvalorização da ciência e o Brasil tomando decisões baseadas em questões políticas. Se a gente não parar agora, se a gente não se unir, e se a gente não planejar, talvez a gente vai viver não só um 2021, 2022, e a gente não consiga sair desse ciclo. E a gente está cansada, está todo mundo cansado. Eu também estou. Eu tomei decisões de passar minha família passou 3 meses no isolamento total, porque eu não sabia até eu conhecer o vírus. Hoje eu estava mais tranquila em relação ao vírus, até essa nova mutação. A gente está vendo a Europa toda parada. Acho que parar realmente é muito complexo, mas se as pessoas pelo menos fizessem o mínimo, usassem máscaras, evitassem aglomerações, talvez a gente não tivesse que passar uma situação como essa. E o que foi feito de concreto em 2020? Muito se falou que a China queria dominar o mundo, que a gente viu que não dava para ficar dependente dos outros países. Talvez agora, com a questão da vacina, as pessoas entendam que nós, profissionais de saúde, já passamos em 2020. Quando a gente começou a pandemia, em 2020, a gente não tinha máscara. Eu tinha umas máscaras PFF2 da época do HN1, que eu tinha comprado e não tinha usado, assim, todas. Então, tinha 10 anos, estavam vencidas, mas era a máscara que eu tinha. Então, eu passei o início da pandemia, a pior fase, com a máscara vencida. Até que a gente convenceu as autoridades que a gente precisava ter uma máscara PFF2 por semana, mesmo a gente estando dentro do hospital que atendia Covid. Mas alguma fábrica de máscara foi construída no país? Não sei, porque eu não sou dessa área, mas algumas pessoas comentarem aqui se alguém souber. Laboratório, desde a época do Zika eu brigo, da época eu briguei com o ministro Marcelo, depois eu briguei com o ministro, o engenheiro, esqueci o nome, desculpa aí, que agora está, inclusive, no governo, que pode testemunha que a gente discutiu muito sobre essa questão do laboratório, mas quantos testes de PCR a gente está fazendo em laboratórios públicos? É tão difícil fazer PCR? Não. Não é uma máquina que custa 30 mil, 40 mil, os kits do Ministério venceram e não foi distribuído, e a gente não fez exames. E a gente, infelizmente, só vai saber que os pacientes, que os casos estão graves quando os hospitais lotarem, porque se a gente não faz vigilância com exames, a gente só faz vigilância de casos graves. Então a gente só sabe o que está acontecendo quando é tarde demais, né? Acontece o que aconteceu em Manaus.
quando tiver 100%, e aí a pressão da população para não fechar, a pressão para não se usar máscara, porque as pessoas se sentem sufocadas usando máscara, mas eu ainda prefiro a máscara do que um respirador. Quantas fábricas de respiradores foram montadas no Brasil no ano 2020 para que a gente não dependesse tanto da China? Então eu não sei. Então, ou a gente esqueceu, achou que não ia ter mais nada, ou a gente não ouviu os cientistas, ou a gente não se programou, ou tudo foi resolvido e eu não estou sabendo. Pode ser que tenha tudo se resolvido. Talvez a gente já tenha fábrica de respiradores, fábrica de máscaras e laboratórios nas grandes cidades dos estados. Aqui em Campinas eu não conheço ainda laboratório público fazendo PCR e dando resultado rápido. Tá? Reunião com pesquisadores especialistas, eu aqui não sei, se teve aqui na Paraíba eu não fui convocada, deve ter tido, mas talvez a gente não fique sabendo dessas coisas. Então, eu acho que é importante a gente discutir isso, tá? A população está perdida, vai começar a ficar angustiada porque vai chegar a vacina para alguns. A gente não sabe também como é que está sendo essa distribuição, espero que esteja sendo da melhor maneira possível. Aqui em Campinas a gente já se inscreveu, mas até agora eu não recebi nenhuma notícia se a gente vai ser ou não vacinado. Eu trabalho no setor de ultrassonografia, onde a gente pega paciente Covid, para vocês terem uma ideia, dos 6 médicos que atendem lá, só 2 até agora não adoeceram. Então, é um setor extremamente de risco, porque é uma sala fechada, a gente fica perto do paciente e mesmo assim a gente não tem ainda notícia se vai receber a vacina. Ao mesmo tempo eu também fico, nem sei se eu quero receber bem, eu quero receber, é claro, ser vacinada, mas ao mesmo tempo fico pensando quando minha família vai receber, sabe? A gente fica com o coração deste tamanho. Então, espero que pelo menos essa vacina seja usada para quem, inicialmente, para quem está no risco, porque em Maceió viu o absurdo que um influenciador digital que fez festas, inclusive, que não respeitou, que não usa máscara, tinha sido convidado para ser vacinado. E eu, pelo menos, uso máscara, saio de casa toda em máscara. Então, tirei férias uma semana, fui para uma praia bem deserta, acordava de madrugada para ir caminhar. Então, assim, são escolhas que a gente faz, mas espero... Eu não pude responder perguntas porque eu queria que vocês vissem esses dados, porque eu queria muito que vocês lessem isso. Então, mesmo que o Brasil, digamos que esse estudo tivesse dito que a hidroxicloroquina foi eficaz, que não foi. Isso, uma carta escrita pelo maior defensor do mundo da hidroxicloroquina. Mesmo que tivesse sido, eles faziam eletrocardiograma antes, eletrocardiograma 48 horas depois e dosavam dosavam os eletrólitos, inclusive com reposição de cálcio e reposição de magnésio, tá? Eu quero saber em que lugares do Brasil, se as prefeituras que oferecem o kit Covid estavam fazendo isso, tá? E para as pessoas que dizem que hidroxicloroquina é usada para várias doenças e é segura, eu digo uma coisa, o AS é usado para várias doenças, aspirina. A gente usa aspirina hoje até em grávida, para reduzir o risco de pré-eclâmpsia, mas na dengue a gente não usa. Então, para cada doença, uma droga tem que ser testada, tá? O fato dela se vir para uma doença não quer dizer que ela não vai agravar a outra, tá? Então, mas eu não quero politizar essa situação, eu só queria pedir para que os pesquisadores e especialistas fossem ouvidos, para que a gente tivesse um plano real e concreto e baseado na ciência para o enfrentamento dessa doença, porque até agora, um ano depois, nada foi feito. É isso, gente. Quinta-feira a gente vai ter uma live sobre vacina, eu vou anunciar aqui. Eu queria muito não estar mais fazendo live sobre Covid, estar fazendo live com as minhas grávidas, que é um assunto que eu gosto, mas tem hora que a gente cansa, e hoje eu cansei. Beijos a todos.